Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Seja bem-vindo à nossa programação. Luciano, um olho para lá, um olho para cá. O ISM diz uma coisa, o S&P Global diz outra. Eu queria entender para onde nós devemos olhar quando o assunto é saúde do setor industrial americano. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Sempre um prazer. Então, a gente teve esse comportamento misto dos dois indicadores. Acho que o importante aqui é o ISM. O ISM é uma série mais estável, mais longa. Ela está já no território de contração, né? Então está abaixo dos 50 pontos. Ele tem mostrado aí uma certa dificuldade da indústria de se recuperar em termos de patamar depois da implementação das tarifas na virada do ano, né? A indústria ela tem, né, tido aí um comportamento mais errático, porque com a mudança, né, do preço dos insumos, né, com as tarifas, a tendência seria você diminuir a produção, mas como veio a postergação das tarifas, então o setor ele aproveita, né, como você mesmo comentou, para aumentar os estoques, né, aumentar um pouco a compra de insumos e também um pouco a produção, esperando um segundo momento que pode ter um custo de produção mais alto com a volta das tarifas, né? Então, esse cenário, né, fica uma oscilação muito grande, uma incerteza muito grande que acaba penalizando a própria indústria americana, né, porque ela não sabe exatamente o que vai acontecer com as tarifas e como as cadeias têm, né, um nível de integração muito grande, né, vários produtos precisam de muitos componentes importados, você fica numa indecisão muito grande em relação à produção, no caso da indústria, né? Talvez o que vai minimizar um pouco nessa questão olhando para frente vai ser exatamente a confirmação ou não dessa postergação e se as tarifas vão ficar nesse patamar que voltou agora, né, pelo menos não é o choque que estava no início das discussões sobre as tarifas. Feito, quando a gente olha, por exemplo, para impactos do tarifaço, eu queria ter bastante clareza de se a gente já vê efeitos ou não nestes dados. Quando a gente olha para a inflação, é difícil perceber o impacto do tarifaço. Os economistas e até o Fed estão esperando para ver o que vai acontecer. Para o setor industrial, que teoricamente é o setor-chave para nós entendermos os motivos de Donald Trump ter promovido essa guerra comercial, a gente já percebe impactos claros do tarifaço? Tem o efeito desejado pelo presidente norte-americano? Então, no caso da indústria, o que a gente vê é na parte dos custos, esse impacto já aparecendo nos PPIs, né? Quando a gente pega a parte da inflação ligada à parte do atacado, né, que é exatamente essa primeira parte que é impactada pelas tarifas, esse impacto já começa a aparecer nesses índices de inflação que já estão, né, com custos de importação maiores e, portanto, você já está vendo os impactos lá. Em termos de produção, né, essa tentativa que o Trump está fazendo de tentar proteger a economia e dar espaço para a produção doméstica aumentar, não é um processo que vai acontecer rapidamente, né? Lembrando, né, quando você decide, né, mudar uma planta de produção de automóveis, por exemplo, de um país, né, vindo para dentro dos Estados Unidos, isso são processos que demoram anos, né? Então, vai ser pouco provável que algum dado de curto prazo reflita isso de uma maneira mais clara, né? Mesmo quando ele ameaçou agora, né, a questão da produção de smartphones, né, no caso da Apple, também com relação às tarifas, ele não consegue, as empresas não têm essa capacidade tão rápida de implementação, né, de uma mudança de produção para dentro dos Estados Unidos. Então, provavelmente o efeito, se vier, vai ser um efeito mais médio prazo e vai demorar um pouco até a gente ver realmente esse impacto maior de produção. O que a gente vai ver com certeza é isso. Eu acho que agora, daqui para frente, vai ficar mais claro é o impacto da inflação, né? A inflação vai aumentar. A gente não pode esquecer que as tarifas estão aumentando pelo menos 10%, as tarifas de importação. Então, quer dizer, você tem uma tarifa efetiva que está ficando mais alto. Essa tarifa efetiva vai ter impacto na inflação. Então, a partir agora de maio, né, quando a gente começar os dados de maio, junho e julho, principalmente, vai ter um pico da inflação vindo das tarifas, né? A gente não precisa ter muita dúvida quanto a isso. Agora, a questão é quanto que, além desse primeiro choque, vai ter adicional, dado que a negociação das tarifas não terminou ainda, né, com essa suspensão dos 90 dias, né? 90 dias que acabam no comecinho do mês que vem, 9 de julho, para sermos mais exatos. Donald Trump está contando no relógio e Scott Bessent faz o alerta neste final de semana. Gente, está acabando o tempo, não vai ter postergação alguma. Até agora, Donald Trump conseguiu um acordo e nem foi assinado ainda, que é o acordo com o Reino Unido. Como é que você vê essa situação?
Se voltar o mesmo patamar de tarifas lá do comecinho de abril, a gente pode ver a situação piorar cada vez mais, ou, por favor? Sim, com certeza. Se a gente voltar para o início da negociação das tarifas, tem que se lembrar. A gente teve, né, as tarifas aumentando, no caso da China, para mais de 100%, né, 142%. Se a gente pegar a tarifa efetiva média, né, que a economia americana cobra dos seus parceiros, ela estava num patamar em torno de 2 no começo do governo Trump, ela subiu para mais de 22%. São mais de 20 pontos percentuais de aumento de tarifas, né, da tarifa de importação média. A gente sabe que a cada um ponto percentual de aumento de tarifas efetivas, né, de importação, você tem mais ou menos 0,10 a mais de inflação no núcleo do PCI. O que isso significa? Significa que esses 20 pontos a mais, se permanecerem assim, vão ser pelo menos mais 2 a 2,5 pontos de inflação. Então, vai ter um choque inflacionário muito grande, né? E esse é o risco do cenário, né? Se você não consegue avançar na negociação comercial com os parceiros, o efeito na inflação vai ser muito severo e provavelmente vai ter um efeito muito grande na confiança e um efeito muito grande na produção. Então, o risco de cauda, que ainda não pode ser retirado do cenário, é esse risco de cauda do cenário ter o choque mais intenso, né, das tarifas e, portanto, ter um impacto que pode levar a economia a uma recessão. Isso diminuiu, né, nos últimos meses, nas últimas semanas, com a postura do Trump de voltar a tentar negociar as tarifas, mas como você mesmo colocou, apesar do gesto, né, de tentar negociar as tarifas novamente, ainda não teve uma efetivação, né, dos acordos e o prazo está terminando, né? Então, vai ser, provavelmente dentro do governo, vai ser né, uma questão importante aí nas próximas semanas ter a evolução desses acordos, principalmente com a China, né? Porque a China é quem traz mais impacto, né, nessa tarifa de importação, né, devido ao aumento que ele está fazendo. Então, é muito importante ver como vai ficar o acordo com a China, principalmente, né? Perfeito. E aí, por exemplo, a gente fala sobre estas relações comerciais dos Estados Unidos com outros países do mundo. Não é por acaso que os Estados Unidos compram muito de outros países. Os produtos são talvez até inexistentes nos Estados Unidos ou muito mais competitivos em outras indústrias. O que a gente vê já de setor industrial, pode ser que mesmo com as tarifas, os compradores norte-americanos continuem comprando de outros parceiros que não, por exemplo, os fabricantes norte-americanos por conta destes custos. Como é que você enxerga isso, já que a gente não tem ainda uma indústria preparada para atender a toda a demanda norte-americana? Perfeito, isso é um ponto, e isso faz com que o impacto da inflação seja, né, severo, porque é exatamente isso. A economia americana ela não tem ainda a capacidade, né, plena de trocar com os seus fornecedores por fornecedores locais, né, de uma maneira tão rápida assim como o presidente Donald Trump quer, né? Isso demanda tempo, demanda construção de plantas, de organização de nova cadeia de fornecedores, então isso tudo vai demandar tempo, né? Como eu comentei, uma planta, né, de automóveis, ela não vai ser, né, mudada de um país para o outro em poucos dias, né? Você precisa de meses, anos, na verdade, para poder fazer isso. Então, durante esse período, as empresas americanas não vão ter outra opção, elas vão ter que continuar comprando dos fornecedores anteriores a um preço maior, a um custo de importação maior. Por isso que o impacto final na inflação acaba existindo, né? Mesmo que no final algum nível de produção retorne para a economia americana, porque um pedaço dessa oferta vai continuar tendo que ser feito externamente e você vai continuar tendo que importar, né? Então, é um pouco, né, seria um pouco inocente, entre aspas, imaginar que, né, dado o tamanho, teoricamente, das cadeias de produção que você tem e também da necessidade que você tem de importar vários produtos, né, que são também terminados em outros países, de que de uma hora para outra você consiga produzir tudo internamente e resolver toda a oferta com produção local. Então, a razão, né, exatamente do impacto das tarifas é esse. Apesar de você tentar proteger a economia, inevitavelmente a gente vai, né, ter uma economia que continuar importando muito do que ela precisa. E quando ela tiver que importar, ela vai se defrontar com custos maiores e, portanto, né, a inflação vai ser impactada, porque provavelmente os produtores não vão conseguir absorver nem o varejo as margens menores dessa inflação maior que ficou depois das tarifas. Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela ajuda em entender estes dados industriais dos Estados Unidos e claro que pode acontecer a partir de agora, já que o prazo para negociar com os americanos está
como disse Scott Bessent durante esse final de semana, como disse também Howard Lutnick, acabando, está em vias finais. Uma ótima tarde a você, boa semana. Obrigado, sempre um prazer.